crianças sábias, elas sabem como tudo começou. E essa é uma questão muito importante para a gente. Eu creio que durante os dias da nossa peregrinação aqui, como Paulo costumava escrever, uma das áreas que nós precisamos cuidar bastante é principalmente daquilo que nós ensinamos à nova geração. Se você para e pensa, lá no livro de Josué, é um livro fascinante, né? Josué vai terminando o livro falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca aquela proposta fascinante, você lê no livro o que ele fez, aquela atitude dele com respeito às promessas de Deus que Deus havia feito para o povo, durante o tempo que eles estavam lá no Egito. E você imagina que o próximo livro da Bíblia vai ser um livro de vitórias. Um livro fantástico, esse povo agora saiu do Egito, está pronto para fazer a coisa acontecer. E você se depara com o livro de Juízes. Dá um desânimo ler o livro de Juízes, né? Mas, rapaz, o povo só faz coisa errada, é uma atrás da outra. Que coisa impressionante. Mas a expressão ali, duas vezes aparece essa expressão. Cada um fazia aquilo que achava mais correto aos seus próprios olhos. Eles haviam perdido o referencial. Por isso que, de uma forma bonita, lá no livro de Judas, logo no comecinho, Judas tem uma expressão fascinante que ele diz o seguinte, olha, eu queria falar para vocês a respeito de muitas coisas, mas tem uma que eu quero tratar com vocês, é que vocês batalhem pela fé de uma vez por todas entregue aos santos. Essa fé que Judas está falando é esse corpo de doutrinas. Então vamos tratar um pouquinho dessas ideias, como fazer realmente, como trabalhar essa questão de crianças sábias. Sabem como tudo começou. Deixa eu dar uma pequena introdução para vocês, falando a respeito, começando com a área da educação. Eu fico assim impressionado porque educação é investimento de tempo, investimento de recursos, investimento de capacidades, sem dúvida. A maior parte das pessoas acha que educação é só investimento de recursos. Manda a garotada para a escola, ou assim, por exemplo, volta da escola dominical. Sobre o que a gente conversa mesmo? O que eles aprenderam? O que o professor ensinou? E quando você transfere isso para a educação secular, a coisa fica pior ainda. Por exemplo, qual o problema da educação aqui no nosso país? É bem simples, deixa eu mostrar para você. O que está sendo desenhado é o que geralmente os políticos gostariam que nós víssemos. A realidade é aquilo lá atrás. Interessante, né? Sabe por que eu estou dizendo isso? Dá uma olhadinha, esse teste, o PISA, é um teste que avalia alunos de 15 anos, tá? E ele literalmente fala um pouquinho como é a educação do país. Dá uma olhadinha, nós tivemos lá 2000, 2003, 2006, é feito de 3 em 3 anos, o resultado desse ano deveria ter saído agora no dia 3 de dezembro, mas ainda não saiu. Então, eu imagino que nessas próximas semanas nós teremos o resultado. Dá uma olhadinha a situação do Brasil. Primeiro, logo do lado do ano, você tem o número de países que participaram do teste. E na coluna lá do finalzinho, onde está a média geral, embaixo do geral, está a posição do Brasil entre todos os países que participaram. Por exemplo, em 2000, haviam 32 países, o Brasil foi número 31, só tinha um abaixo da gente. 2003, 41 países, o Brasil pegou o número 40, só tinha um abaixo da gente. 2006, 57 países participaram, nós ficamos no número 52, melhorou um pouquinho, só tinham 5 abaixo da gente. Mas é triste quando você olha quem eram esses países abaixo da gente. E o mais triste quando você olha alguns acima da gente. Você não vai acreditar. Então dá para ter uma ideia da nossa situação ali. Deixa eu fazer uma pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo? Porque o número de escolas aumentou, o número de cursos universitários também aumentou. Mas por que esses números permanecem? Rapaz, obrigado. É só não ser eletrocutado, né? Jesus não precisava nada disso para dar palestra, mas de qualquer forma. Também do porquê ele falava em certos lugares. Impressionante. Então, quando nós olhamos esses números, eles são muito preocupantes. A pergunta é, o que está acontecendo? O que está errado com a educação? Eu quero dizer para vocês que esses dados são importantes quando nós tratamos do nosso país, da educação secular. Mas se nós pararmos e pensarmos um pouco, por que a educação hoje está tem um problema tão sério?
Isso não é só Brasil, em todos os países. Afinal de contas, o que está errado com a educação? Deixa eu tentar mostrar de uma frase bem simples. Existe uma pessoa bem conhecida, pelo menos no meio evangélico, na área de aconselhamento cristão, Dr. Jay Adams. Há uns anos atrás ele disse o seguinte: o mundo é uma grande escola com milhões de alunos confusos tentando soletrar a palavra verdade usando as letras erradas. Você já tentou pegar e fazer aquele joguinho com as crianças, dar um jogo de palavras, de letrinhas, e falar, escreva uma palavra com essas letras que estão aqui. E na verdade, as letras que você está dando a elas, não são as letras para que aquela palavra seja construída. Então esse é o nosso problema. Para nós cristãos, qual seria o nosso desafio? Nosso grande desafio. Porque eu gosto de colocar essas coisas para a gente estar com uma coisa bem em mente. Uma delas, que eu acho fascinante, é a seguinte: uma criança curiosa jamais ficará entediada. Deixa eu fazer uma pergunta. Na escola dominical, as crianças não veem a hora de ir para a escola dominical, certo? A criançadinha está em casa e fala, pai, está na hora. Já imagina um pai falando assim, hoje nós não vamos lá para a escola dominical. Você já viu a criançadinha falando, pai, por favor, isso não, qualquer coisa. A gente fica sem assistir televisão durante a semana, a gente nem pede presente de Natal, mas deixar de ir na escola dominical, não. Deixa eu fazer uma pergunta, o que está acontecendo? Creio que muitos de vocês conhecem o pastor Luiz Saião. Ele tem umas frases espetaculares, né? Ele costuma dizer assim, que um grande problema dos muçulmanos são os xiitas. E o grande problema dos cristãos são os chaatos. Pessoal, a escola dominical é para ser um lugar fascinante, que a gente vai gostar de estar lá. A gente não vê a hora. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Eu sei disso. É difícil, porque uma coisa é a gente falar da teoria, outra é a prática, não é? Domingo de manhã, aquele negócio. E porque muitas vezes quando nós nos acordamos no domingo de manhã, vamos ser bem sinceros, nem todo domingo você acorda assim a 1000 por hora, super animado, falando, hoje é hoje. Não é? Mas eu quero deixar um desafio para vocês. Como usar qualquer plataforma que você tiver, seja a escola dominical, seja o nome que você der, o tempo que você tem para educar, estar envolvido com crianças, como ajudá-las a ser sábias, sabendo como tudo começou. E por que isso é importante? Então, eu separei algumas áreas aqui, eu vou apenas dar algumas ideias, tá? Eu tenho praticamente 8 áreas que eu gostaria de tratar rapidamente com vocês. São ideias básicas, mas que são fundamentais para nós podermos atingir o coração das crianças. Então vamos lá. Vamos começar com cosmovisão. Cosmovisão é uma área fascinante. Todos nós temos uma, e muitas pessoas não sabem direito o que é cosmovisão. Cosmovisão, no fundo, é aquilo que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. Interessante, as pessoas chegam e falam, nossa, a situação está horrível. Você conversa com outro e fala, rapaz, quantas oportunidades. Não, peraí, está horrível ou tem oportunidades? Percebe? Cosmovisão atua na nossa mente, nos ajudando a ver o mundo, interpretar o mundo ao nosso redor. Não somente isso, a cosmovisão é aquilo que nós usamos também para descrever aquilo que nós chamamos de verdade e realidade. No fundo, deixa eu colocar dessa forma para ficar claro para ver, porque isso é um pouco teórico, né? Cosmovisão é o óculos que você usa para ver as coisas por aí. Tem gente que põe óculos cor-de-rosa de manhã e vai embora. O mundo é cor-de-rosa. As árvores são cor-de-rosas, a camisa do chefe é cor-de-rosa, a peruca é cor-de-rosa, as casas são cor-de-rosas, tudo é cor-de-rosa. Eu quero dizer para você que eu e você temos esse óculos. E é muito difícil nós retirarmos esse óculos. Nós usamos o tempo todo.
Você sabia que os nossos filhos também? Por exemplo, toda criança quando nasce, ela nasce achando que é Deus. Não sei se você já percebeu. Tem que ser na hora dela, do jeito dela, a vontade dela acima de todas as coisas. E não tem muita opção, tem? Ela acha que é, mas não é. Tem pessoas que falam assim, é um anjo, só se for caído. Você pode olhar o jeitinho da coisa ali, sabe, está no seu colo, está mamado, fraldinha trocada, assim, até arrotou, está bonitinho, prontinho ali, está quietinho, dorme como um anjinho. Se bem que anjo não dorme, mas você está ali, sossegadinho. Você coloca no bercinho, o que acontece? Isso. Daí você pega, fica quietinho, põe no bercinho, tira do bercinho. Eu senti o drama, manipulador. Nasceu manipulador e quer manipular o mundo. Percebe? Essa é a cosmovisão que nós nascemos, que nós somos donos do mundo. As coisas têm que acontecer do meu jeito, na minha hora, senão não tem conversa. Não é verdade? Obrigado pelo exemplo prático. Então é muito importante nós entendermos que cosmovisão é algo real. Sabe por quê? Porque a cosmovisão que você tem, que seu filho tem, que as crianças com as quais você trabalha têm, elas afetam as preferências, aquilo que é escolhido. Elas afetam, então, as nossas escolhas. Por que eu prefiro A e não B? Afeta ainda também a nossa percepção do que está ao nosso redor. Afeta ainda, de uma forma muito específica, a informação, tanto a que é recebida, quanto a que é passada. Afeta ainda as propostas, as atitudes. Afeta ainda a percepção, as propostas. Afeta ainda os alvos que nós temos. Afeta também o estilo de vida. E afeta ainda a crença, aquilo que nós chamamos de verdade ou verdadeiro. Todos têm uma cosmovisão, todos. As crianças com as quais você trabalha, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, as pessoas que estão ao teu redor, cada um de nós aqui tem uma cosmovisão, cada um tem. E o trabalho da palavra do nosso Deus é fazer com que a nossa cosmovisão se torne a dele. Esse é o alvo. Deus não quer que você se especialize na sua. Deus quer que você passe a ter a dele. Por isso, a ideia de cosmovisão é fundamental. Deixa eu colocar de uma forma mais prática para nós, porque a cosmovisão afeta a interpretação. Quer ver que interessante? Vamos pensar no universo. Vocês estão vendo aqui uma pequena foto do céu aqui no hemisfério sul. Então vocês estão vendo ali as Três Marias, aquelas 3 estrelinhas meio em ângulo, tá? Então tem as 3 Marias ali. Olha que interessante. Se eu pudesse tirar a atmosfera e mostrar para vocês como é lá fora, eu teria que fazer o seguinte, olha o que vai acontecer. Isso é visto daqui de baixo. Isso é sem atmosfera. Fala, nossa, não sabia que tinha tanta estrela assim. Isso é só o começo. Qual era a sua cosmovisão mesmo a respeito do universo lá fora? Por exemplo, tem algumas estrelinhas interessantes, aquela lá em cima é Betelgeuse, ela é quase 30 vezes maior do que o nosso Sol, é um pouquinho grande. Aquela outra pequenininha ali, 300, desculpe, a Rigel, aquela ali do cantinho embaixo, ela é 51.000 vezes mais brilhante do que o nosso Sol. Tem as 3 estrelinhas ali no meio, Alnitak, Alnilam e Mintak, são as chamadas 3 Marias. Tem um negocinho ali, meio vermelhinho ali no meio, tá? Que é a M78, é uma nebulosa. Do outro lado ali também tem mais 2 pequenininhas, a M42 e a M43. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho a sua cosmovisão, porque a cosmovisão, ela afeta como nós vemos as coisas. Então vamos pegar, no caso ali, aquela partezinha da M78. Você está vendo a imagem? Percebe lá que você tem um negócio, uma manchinha meio pretinha ali no meio? Parece assim, a cabeça de um cavalo invertido. Tá? Eu vou pegar isso aí e ampliar um pouquinho para a gente ver o que é. É uma nuvem de gases, ainda superaquecidos, num universo extremamente antigo. Interessante, como é que está aquecido ainda depois de tantos bilhões de anos? As pessoas falam, nós não sabemos. Claro que nós sabemos, não tem bilhões de anos. Não deu tempo de esfriar ainda?
Não precisa fazer muita força para entender. Mas as pessoas falam, não, mas deve ter uma outra explicação. Qualquer outra é falsa. Você pegou a panela, está quentinha, está lá em cima do fogão, põe em cima da pia. Deixa um dia depois, a panela vai estar quente? Mas se ainda estiver quente? Não vai estar quente. Certeza. A menos que seja assim, a cozinha no inferno. Daí está sempre quentinha, mas se não for lá, não é assim. Então, por aqui é um pouquinho diferente. Agora, se nós imaginarmos o universo como um todo, lembra que eu estou falando de cosmovisão, tá? Dá uma olhadinha, cada um desses pontinhos é uma estrela. Cada um desses pontinhos é uma estrela. Cada um desses pontinhos é uma estrela. E você pega estruturas como essa, que são galáxias, que possuem centenas de bilhões de estrelas. E elas estão espalhadas por todo o universo. Uma quantidade imensa delas. Assim, é tão impressionante que nessa imagem que vocês estão vendo, com exceção daqueles pontinhos onde existe uma flecha verde do lado, isso daí são estrelas. Todos os demais pontinhos são galáxias. Dentro de cada um desses pontos existem centenas de bilhões de estrelas ou algumas dezenas de trilhões de estrelas. Eu acho que a cosmovisão está começando a mudar um pouquinho, né? Não é legal? Você pega, por exemplo, a Lua, vou colocar um quadradinho do lado da Lua, só para a gente ter uma noção de tamanho. Tá? Ali está o quadradinho. E se eu pegar e ampliar isso daí? Em vez de um quadradinho só, eu quadricular o céu inteiro. Desse jeito ali, ó. O que eu veria dentro de cada um desses quadradinhos é isso aqui, ó. Cada um daqueles pontinhos, com exceção daqueles que tem uma flechinha verde do lado. Você está vendo uma? Galáxia. Não são estrelas aqueles pontinhos. São galáxias. Pergunta, quantas estrelas tem no universo? Resposta científica precisa. Olha lá o pessoal da matemática. O dobro da metade. Se você não entender, porque você não faz matemática, mas de qualquer forma. Se você pegar o dobro da metade, é o todo, né? Então, quantas estrelas tem no universo? Isso é proposta de 2003. Até 2003, a pesquisa feita revelava que no universo existem pelo menos 3 vezes mais estrelas no universo do que o número de grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Tá? Pesquisa científica de 2016. A coisa mudou um pouquinho. Não são 3 vezes mais, são 10 vezes mais. Agora, olha como isso afeta a nossa cosmovisão. Deus conhece cada uma delas e as chama pelo nome. Deus trouxe tudo isso à existência. Imagina eu chegando para esse Deus que fez todas essas coisas e dizendo para ele o seguinte: Senhor Deus, eu determino, eu ordeno. Já sentiu o drama, né? Amém. Cosmovisão está mudando, percebe? A cosmovisão que nós temos, quem é Deus, precisa ser mudado. Porque daí eu me coloco na minha posição. Imagina eu chegar para Deus e falar: Senhor Deus, eu tive uma grande ideia. Imagina Deus falar assim: vai, estou te ouvindo. Percebe como a cosmovisão afeta a nossa interpretação? Isso aí afeta os cientistas também. Deixa eu dar um exemplo assim bem interessante. Steven Weinberg recebeu um prêmio Nobel em 1979. Grande, assim, brilhante homem. Fabuloso. Arthur Holly Compton também recebeu um prêmio Nobel em 1927. Dr. Weinberg, ele era um ateu professo. Ele falou isso. Arthur Compton era literalmente um cristão presbiteriano. Olha a diferença entre os dois. Os dois estudaram esse universo que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, Weinberg disse o seguinte: quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido. Seria mais ou menos você entrar numa sala e encontrar tudo organizado, e você fala: rapaz, que sala organizada! E alguém dizer para você o seguinte: isso aí foi por acaso. Deu uma chuva, um vendaval, uma inundação por aqui, tudo ficou encaixado certinho no lugar por aqui. Você fala: isso não faz sentido. É a percepção dele, mas a cosmovisão dele elimina qualquer possibilidade de criação. É por isso que não faz sentido. Olha o outro que estudou o mesmo universo, mas a cosmovisão dele era diferente. Olha o que o Dr. Arthur Compton disse.
Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. As pessoas falam, está vendo? Ele está falando de fé. Olha a próxima frase. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Percebe o que a cosmovisão faz? A evidência é a mesma para os dois. Os dois viram as mesmas estrelas, os dois viram as mesmas equações, os dois viram as mesmas coisas. Porque um disse, não faz sentido, e o outro disse, faz todo sentido. Qual a diferença? Cosmovisão. Por que é importante nós termos uma cosmovisão e passarmos uma cosmovisão correta para os nossos jovens, para as nossas crianças? Deixa eu falar um pouquinho a respeito de cosmovisão e revelação. Afinal de contas, quais são os meios que nós usamos para conhecer a verdade e compreender a realidade ao nosso redor? Quer ver uma coisa? Deixa eu dar uma aulinha prática disso. Se eu perguntasse para vocês agora, o sol está brilhando nesse momento? Eu não estou vendo nada lá fora. Talvez vocês sejam pessoas de muita fé. A luz não faz tanta curva assim ainda, porque o campo gravitacional... Deixa para lá. Mas se você olhar, está escuro lá fora. Eu perguntei se o sol está brilhando agora. Você fala, é simples. Liga para o teu amigo lá no Japão. Eu pego meu celular, ligo lá para o meu amigo do Japão, falo, Kimataro, seguinte, o sol está brilhando aí fora? Qual seria a resposta desse meu amigo lá no Japão? Eu estou perguntando se o sol está brilhando agora. A resposta seria, eu não sei. Você falou, então vá lá fora. Ele falou, não, estou aqui fora. Mas eu perguntei se o sol está brilhando agora. Ele falou assim, eu acabei de dizer para você que eu não sei. Eu falei assim, mas é só olhar para cima, está nublado? Não, não está nublado. Não tem nenhuma nuvem no céu. Mas você não está vendo o sol? Ele iria dizer o seguinte, você perguntou se ele está brilhando agora. A luz que eu estou vendo saiu do sol há 8 minutos e 17 segundos atrás. Se ele explodiu agora, eu só vou ficar sabendo daqui 8 minutos e 17 segundos. Agora eu não sei. Eu só sei que há 8 minutos e 17 segundos atrás ele estava brilhando. Isso eu sei. Percebe o que significa cosmovisão? Como que nós interpretamos a realidade? Vocês falaram que sim, o sol está brilhando agora. E a gente não sabe. A menos que você tenha uma técnica que nós, os cientistas, não temos. Daí a gente pode sentar e conversar. Mas tudo que nós sabemos, nós não sabemos. Se o sol está brilhando agora. Então, como que nós entendemos, conhecemos aquilo que nós chamamos de verdade ou realidade? Nós usamos os nossos sentidos. Nós usamos também a nossa razão. Nós usamos também a intuição. Nós usamos todas essas coisas para procurar entender aquilo que é verdade, aquilo que nós chamamos de realidade. Agora, olha o mecanismo como funciona. Quando nós usamos esse termo verdade, hoje em dia está um problema sério, não é? Porque se você fala de verdade, a respeito da verdade, as pessoas têm a tendência de dizer assim, não, mas essa é a sua verdade, a minha é diferente. Peraí, como é que nós chegamos nisso? Imagina se alguém entrasse num consultório de um psicólogo e falasse assim, doutor, eu sou um tucano. Não sou político não, doutor, sou tucano, sou uma ave. Não, o senhor é ave. Ave Maria. Mas o senhor é tucano, então o senhor é tucano. O que você acha que seria feito com aquele cidadão? Não, peraí. Tem algum distúrbio mental. Certeza. Agora, entra um cidadão barbado, ali assim, eu sou mulher. E as pessoas falam, isso é normal, normal. Ou entra uma mulher e diz, eu sou homem, ou eu me sinto homem. Isso é normal. Não, se for beija-flor, qualquer outra coisa, é anormal, precisa de um tratamento psicológico. Mas se você tem 100 trilhões de células no seu corpo dizendo quem você é. São 100 trilhões, não é uma só. São 100 trilhões. Agora, como que nós ficamos? Ou seja, esse aspecto que nós temos da verdade.
Por que nós chegamos nesse ponto maluco que nós estamos vivendo? Deixa eu colocar de uma forma bem simples. Isso eu aprendi com um professor lá nos Estados Unidos, foi uma lição espetacular. Queria compartilhar com vocês o que eu aprendi com ele. Logo no princípio, o Deus Criador de todas as coisas, Ele revelou a verdade, aquilo que nós chamamos de verdade absoluta. E essa verdade absoluta tratava com os sentimentos, com a razão e com a intuição de Adão e Eva. Porque era uma revelação. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, você é homem. Chega para Eva e fala: você é mulher. Vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Adão e Eva não tentaram descobrir quem eles eram. Deus contou para ele quem eles eram. Falou: olha, ali tem os animais. E hoje nós somos chamados de animais racionais, né? E muitos cristãos compraram essa ideia. Nós não somos animais racionais. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Porque os animais também são racionais. O teu cachorrinho, quando está com fome, ele sabe o que fazer para chamar a tua atenção, não sabe? Ele sabe, ele é racional. Existem níveis de racionalidade. Nós não somos animais racionais. Onde na Bíblia Deus chega para um cidadão e fala: ô animal racional, venha até a minha presença? Não existe isso, não existe. Porque Deus, que é o autor da verdade, o autor da realidade, Ele revelou. Ele disse o que é verdade. Ele disse o que é realidade. Ele apresentou para Adão todas as coisas. Ele apresentou para Eva. Eles sabiam, eles conheciam todas essas coisas. Mas a partir do momento que Adão e Eva rejeitaram essa revelação de Deus, sabe o que começou a acontecer? Agora o processo é inverso. Nós temos que usar os nossos sentidos, a nossa razão, a nossa intuição para descobrir a verdade absoluta e chegarmos até Deus. Por isso que tem tantas religiões no planeta. É o caminho inverso. Antes era Deus, um Deus só revelando quem Ele era, contando para todo mundo. Como nós rejeitamos a verdade dele, agora somos nós tentando chegar até Ele. E cada um resolve o seu problema, certo? Mas dá para perceber que isso aí não funciona. Com o passar do tempo, nem essa ideia de Deus se tornou mais importante. Agora nós usamos nossos sentidos, nossa razão e a nossa intuição para estabelecer aquilo que nós chamamos de verdade convencional. Você concorda que isso é errado? Ah, eu concordo. Ah, eu também concordo. Então, você concorda, eu concordo, então isso é verdade. Se o outro não concorda, isso não tem nada a ver. Você está errado. Percebe? Nós estamos nesse pontinho aqui, que eu estou tratando, isso aí foi décadas atrás. Nós estávamos ali, verdade convencional. Agora nós já passamos disso. Por quê? A gente não consegue ficar juntos com verdade convencional, não tem como. Nós não concordamos o tempo todo. Aí esse sistema todo esfarelou, chegando no que nós temos agora. Nós usamos nossos sentidos, nossa razão, nossa intuição para aquilo que nós chamamos de verdade relativa. Você entende isso também? Percebe onde nós chegamos? Foi uma rejeição da revelação de Deus, e o processo foi só ladeira abaixo. Então nós estamos nessa confusão hoje, a gente não sabe mais o que é. Um professor de biologia um tempo atrás veio conversar comigo e falou assim: não aguento os meus alunos, não aguento. Tá bom, qual o problema principal? Eles são os animais. Eu falei assim: mas faz 100 anos que nós estamos ensinando que eles são animais. Agora eles acreditaram. Mas na verdade, nós somos animais racionais. O nível de racionalidade varia, não varia? Tem alguns são mais, outros são menos. Mas são animais. Percebe o resultado? Ou seja, quando você tira essa revelação de Deus, o que sobra da cosmovisão? Nada. Você coloca o que você quiser ali dentro. Olha o próximo passo, o que acontece. Você vai ter que responder essa pergunta: como você sabe que o que você sabe é verdade? Por exemplo, o céu existe? Estou falando do espaço sideral, falando do céu. Vamos começar com o que é mais fácil. O inferno existe? Você já foi lá? E como é que você sabe que ele existe? Porque a Bíblia diz. Mas como é que você sabe que o que a Bíblia diz é verdade? Ela é a palavra de Deus. Como é que você sabe que ela é a palavra de Deus?
Percebe onde nós estamos chegando? Vamos tentar outro jeito. A Bíblia fala de vários locais no planeta Terra. Por exemplo, montanhas do Ararat, elas existem? Sim, claro que existem. O rio Nilo existe? Sim. Rio Jordão. O rio Eufrates. O rio Tigres. O pessoal está perdendo a convicção, né? Entrou um pouquinho de áreas assim. Sei lá, rio Tigre, Eufrates, não sei. Está na Bíblia isso aí. Monte Sinai. Sim. Cidade de Jerusalém. Cidade de Roma. Maravilha. Muito bem. Todos os locais que a Bíblia fala, eles existem. Lugares que a gente pode ir lá e verificar. Eles estão lá. Então a Bíblia é verdadeira em todas as afirmações de locais. Ótimo. Quando a Bíblia fala de um local que não é testável, ela estaria mentindo? Percebe? Não. Porque tudo que ela falou dos outros são verdadeiros. Você pode ir lá e procurar, está lá. Estou terminando um livro sobre o dilúvio em Gênesis, e eu cito isso num dos capítulos. Para aqueles que têm dúvida, eu coloquei o posicionamento GPS, que você pode entrar no Google, clica, ele vai direitinho, tem a montanha, tem o rio, tem a cidade, etc, coisa e tal. Está lá, a Bíblia disse que estava lá, é só ir lá, está lá. É por isso que eu posso dizer para os meus amigos, falar assim, olha, esse negócio de céu e inferno, a probabilidade de existir é extremamente alta, porque tudo aquilo resto que a Bíblia diz que existe é testável, nós testamos, está lá. Agora, por que a Bíblia iria mentir sobre céu e inferno? Eu nunca fui lá, isso é verdade. Tem gente falando, porque você não tem a minha vida. Eu falo, não é inferno, não, pode ficar sossegado. Ou seja, como você sabe que o que você sabe é verdade? Percebe? O problema é que hoje a verdade não é mais importante. O importante é o que uma pessoa pensa ou sente sobre algo ser verdadeiro. Nós mudamos. É por isso que eu queria gastar esses próximos minutos com vocês falando da importância do ensino das origens. Precisamos voltar para esse ponto. Então vamos tratar das origens. Deixa eu começar fazendo algumas perguntinhas, são muito interessantes. Pergunta primeiro, por que o conhecimento sobre as origens é fundamental? Mas por quê? Por que ensinar sobre as origens? Deixa eu colocar dessa forma. Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Melhor ainda, qual seria a resposta? Tá? Mas para ser politicamente correto, eu também tenho que perguntar o seguinte. Cada pessoa pode ter a sua resposta. Essa é a sua resposta, não é a minha resposta. Deixa eu voltar de novo. Vou colocar ali, ó. Por que o conhecimento sobre as origens é fundamental? Percebe que eu tirei o homem das cavernas ali, né? Quer ver que interessante? Por duas razões muito básicas. Porque esse conhecimento define quem nós somos e por que estamos aqui. Deixa eu fazer essas duas propostas. Olhem essas duas propostas. Eu só vou mudar a frase lá de cima. Procure responder essas duas perguntas usando essa cosmovisão. Se somos apenas frutos do acaso, quem somos nós e por que nós estamos aqui? Somos apenas frutos do acaso. Afinal de contas, quem somos nós? O acaso produz o quê? Você é fruto do acaso, eu sou fruto do acaso. Afinal de contas, quem somos nós? Pior ainda, por que nós estamos aqui? Investir a vida em criança, para quê? Elas também são frutos do acaso. Eu também sou, você também é. É só fruto do acaso. Qual o problema? Por que nós estamos aqui? Agora deixa eu mudar. Se fomos criados, quem somos nós? Se fomos criados, por que estamos aqui? Percebe como muda totalmente a maneira de responder essas duas perguntas? Eu estou falando do quê? Cosmovisão. Quando nós temos a cosmovisão correta, a mudança é radical. Agora, eu preciso colocar um negocinho aqui no meio. Na palestra original não tinha, mas falei, não, vou ter que colocar. Sabe aqueles negocinhos que você sente aquela incomodação santa de colocar? Nós temos um problemão aqui. É um problemão. Porque quando nós tratamos das origens, nós recebemos uma quantidade muito grande de informação, que é uma quantidade de informação naturalista. Deus não faz parte do pacote. É a ideia da teoria da evolução. Tá?
existe hoje um movimento muito grande acontecendo aqui no nosso país. É gigantesco o negócio. Ele estava meio dormente, mas o criacionismo está ganhando força e esse pessoal está vindo de carona, que é o que nós chamamos de evolucionismo teísta. O que é isso? É evolução mais Bíblia. Deus criou o mundo segundo a teoria da evolução. Gênesis 1 e 2 não são literais. Você não precisa se preocupar com isso. Sabe que tem muitos professores de escola dominical que colocam ideias humanas e têm a ousadia de colocar versículo do lado, achando que o versículo vai santificar a ideia humana. Não acontece isso. Evolução e Bíblia são duas coisas tão distintas que é como você tentar misturar água e óleo. Não mistura. Não tem como. Deixa-me dizer por quê. A teoria da evolução possui uma essência básica. Se você já estudou evolução, se você conhece a teoria da evolução, se você não ouviu da teoria da evolução, você vai ouvir um pouquinho agora. A teoria da evolução é bem simples. A evolução, no caso, se a evolução tivesse ocorrido, a morte teria que ter existido desde o primeiro organismo vivo. Desde o primeiro, porque evolução, por definição, é a sobrevivência. Olha o termo, sobrevivência do melhor adaptado. Sobrevive o melhor adaptado e outro não. Peraí, volta. Se a evolução ocorreu, então morte teria que estar no mundo desde quando o primeiro ser vivo surgiu. Agora, se a morte já estava no mundo antes do pecado de Adão, aí nós temos um problema. Porque é óbvio que a morte não pode ser o salário do pecado. Você não vai me dizer que uma bactéria pecou. Tinham duas bactériazinhas. Uma olha para a outra e fala assim: o teu complexo de Golgi é melhor do que o meu. Ou, sei lá, a tua membrana, olha a membrana dela, eu não tenho uma membrana como essa. Tá bom. Não foi isso que aconteceu, isso é óbvio. Ou seja, se a morte já estava no mundo, eu quero dizer para vocês que Jesus veio e morreu apenas por um processo natural. Agora, por que ele não morreu pela fotossíntese também? Podia ter morrido pela fotossíntese, pela erosão, pela corrosão, qualquer uma dos outros processos naturais. Percebe o problema? Quando você tenta juntar teoria da evolução e cristianismo e Bíblia, você irá destruir um deles. Não tem como. As duas coisas não se misturam. A ordem da evolução não é a ordem que você encontra em Gênesis. Não é, a sequência está diferente. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: mas isso não é importante. Não é importante como você responde quem somos nós e para que estamos aqui. Como que você responde essa pergunta? Porque se nós somos apenas frutos da evolução, não, mas Deus não está preocupado com essas coisas. Ele está. E ele está tão preocupado que logo no primeiro livro da Bíblia ele colocou o que ele fez do jeito que ele fez. Ele podia ter começado muito bem a Bíblia da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pula lá para o capítulo 3. Mas a serpente, o mais sagaz dos animais e blá blá blá. Ele podia ter pulado o capítulo 1 e capítulo 2, não ter falado nada a respeito. E daí eu e você iríamos acreditar em qualquer coisa relacionada do como tudo começou. Mas Deus escreveu. Ele deixou claro. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: rapaz, você é muito assim, sabe? Fica pegando em coisinha, não precisa. Eu falo: meu amigo, a minha fé depende disso. Eu falo assim: mas não se preocupa com Gênesis 1 e 2. Eu falo: tá bom. Gênesis capítulo 1 fala da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 21 fala da criação de novos céus e nova terra. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se os dois primeiros não são verdadeiros, que esperança eu vou ter que os dois últimos serão? Peraí, que fé é essa? De onde vem isso? Não, Gênesis não é literal. Tá bom, se Gênesis não é literal, por que Apocalipse 21 e 22 devem ser literais? Não, mas isso é diferente. Me mostra. Porque os dois são matematicamente simétricos. Criação dos céus e da terra, árvore da vida. Criação de novos céus e nova terra, árvore da vida. Precisamos entender
que quando nós tratamos a evolução como parte do processo de ensino sobre as origens, nós vamos ter problemas. Muitos problemas. Não tem como a gente eliminar a obra de Cristo. A obra de Cristo a obra do Senhor Jesus é preciosa para simplesmente a gente dizer que isso é simplesmente um processo natural, que já estava no mundo desde o início, etc. Coisa e tal. Não funciona. Não há nenhuma possibilidade de harmonizar a teoria da evolução com a Bíblia. Pessoal, estou dizendo isso porque, olha, tem pessoas indo nas igrejas, dando palestras sobre criacionismo e no fundo o que eles estão falando é de evolucionismo teísta. É isso que eu acabei de falar para vocês. E o número tem aumentado. E as pessoas têm recebido com alegria esse copinho d'água, que parece tão bonitinho, com algumas salmonelas ali dentro. Você beberia? Nem eu. Cuida. Quando nós olhamos então para esse problema, vamos tratar da parte boa da coisa. O que nós podemos falar para as nossas crianças então? Como que nós podemos ensiná-las? Deixa eu pegar algumas áreas assim bonitas. Por exemplo, vamos pensar em termos da cosmogonia, tá? Origem do universo. Porque a Bíblia trata disso. Ou seja, o que o conhecimento científico pode falar a respeito disso? Então deixa eu dar algumas áreas práticas para a gente saber como colocar tudo isso aí em dia. Eu gosto de trabalhar com coisas assim que as pessoas conhecem, tá? Então eu coloco um negócio desse jeito assim que as pessoas olham e falam, isso eu não conheço. Isso aí é a segunda lei da termodinâmica, é a lei da entropia. Eu sei que parece meio complicado quando a gente coloca assim, mas deixa eu colocar de uma forma mais simples. Essa lei é desse jeito, tá? Você está vendo ali um gráfico, você fala, ficou pior ainda. Eu falei, nossa, eu coloquei a equação, agora coloquei o gráfico, as pessoas falam, ainda não dá para entender. Tá bom, deixa eu colocar desse jeito e ver se agora você consegue entender. Você compra um tênis bom, com o passar do tempo ele estraga. Tá? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ele vai estragar. Você compra um carro novo, deixa com o passar do tempo ele vai ficar velho. Você compra uma casa nova, não precisa nem usar, deixa guardadinha, tranca. Daqui 100 anos, seu bisneto lá vai ver... Você sabe o estado da casa, vai estar caindo aos pedaços. Você casa com o Brad Pitt. Entendeu, né? Pois bem, segunda lei da termodinâmica. O que essa lei nos diz? Aqui estamos nós no universo hoje. Eu estou olhando o universo, está ao meu redor. Então, à medida que o tempo vai passando, isso aqui é lei. Os cientistas não criaram isso, nós descobrimos isso. É assim que a natureza funciona. À medida que o tempo vai passando, o universo irá ficar mais organizado ou mais desorganizado? Mais desorganizado, é igual ao tênis, é igual a sua roupa, é igual a casa, é igual ao seu marido, a sua esposa. É mais desorganizado à medida que o tempo passa. Tá? Então, à medida que o tempo passa, se desorganiza. Olha que legal. Então nós estamos observando, somos todos cientistas, com os nossos telescópios observando o universo. Então nós vemos que o universo ainda tem organização. Então, à medida que o tempo for avançando, o universo vai ficando cada vez mais desorganizado. Mas se nós passarmos o filme ao contrário, formos para o passado? Eu não vou fazer o moonwalk porque eu não sei, o Michael Jackson sabia fazer. Mas de qualquer forma, você vem voltando. O que está acontecendo agora? O universo está ficando mais organizado ou menos? Mais organizado. Porque à medida que o tempo vai para frente, ele fica desorganizado. Se você vai para trás, ele tem que ficar organizado. Se a gente for um pouquinho mais para trás, vai ficar mais organizado. Um pouquinho mais para trás, mais organizado. Um pouquinho mais para trás, e ele cai. Não vou cair, eu estou olhando. Um pouquinho mais, ele teria que ser perfeito no começo. Isso é o que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Então você quer dizer que Deus criou o mundo? Não, estou querendo dizer que o mundo foi criado. A ciência diz isso. Olha o que os cientistas dizem. A energia total do universo ela é constante. Portanto, a sua entropia, capacidade de desorganização, sempre tende para um máximo. Aumenta à medida que o tempo passa. Olha a outra, sendo que o universo caminha constantemente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo, lá no passado finito, lá atrás, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Foi criado. Olha o que tem sido dito. Esses dois físicos aqui
Tanto Rudolf Clausius como Helmholtz são bem conhecidos na área da ciência. Talvez você não os conheça, mas os cientistas os conhecem. Um outro, Arthur Eddington, ele disse o seguinte, sobre a segunda lei da termodinâmica. Penso eu que a lei que a entropia sempre aumenta, segura a suprema posição dentre as leis da natureza. Mas se a sua teoria for achada sendo contra a segunda lei da termodinâmica, eu não poderia dar-lhe nenhuma esperança, não haveria nada para ela a não ser o seu colapso em profunda humilhação. Se você não entendeu nada, deixa eu colocar assim. Espontaneamente, a gaveta do seu filho vai do organizado para o desorganizado. Espontaneamente. Não funciona do jeito contrário. A sua casa, se você não limpar, ela vai do organizado para o desorganizado. Esse é o normal. É assim que todas as coisas vão. O universo funciona desse jeito. Olha que interessante. A teoria do Big Bang diz que foi do desorganizado para o organizado. Não faz sentido. Ah, não faz sentido. Não faz sentido cientificamente. Eu não estou falando de religião, estou falando de ciência. Não faz sentido cientificamente. E daí você chega e as pessoas falam assim, mas você não acredita na Bíblia. Bom, a Bíblia diz que foi do organizado para o desorganizado. Eu tenho toda a razão de acreditar, porque a ciência mostra que é do organizado para o desorganizado. Ah, então a ciência está provando a Bíblia? Não, a ciência demorou um pouquinho de tempo para chegar à conclusão. A Bíblia já dizia isso muito tempo antes. Percebe? A evidência científica mostra claramente que o universo foi criado. Por favor, parem de ensinar Big Bang para os seus filhos. Vocês estão ensinando mentira. Não funciona. Nunca funcionou, não vai funcionar. Ah, mas você está falando isso porque você é cristão. Não, estou falando isso porque eu sou físico. Eu entendo a segunda lei da termodinâmica e eu sei trabalhar com entropia. Eu sei o que significa isso. Por que nas equações que o pessoal fala tanto de Big Bang, ninguém coloca a lei da entropia na equação? A resposta é simples. Você se lembra de Stephen Hawking? Aquele físico britânico, tinha dificuldade física, motor e tudo mais. Ele escreveu um livro fascinante dizendo o seguinte, aquele universo uma casca de nós. Bem no comecinho do universo, o início do universo foi por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Soa tão bonito, né? Seria mais ou menos como eu dissesse para você. Para aqueles que esperam chegar em casa e encontrar $1 milhão no quarto, olha a frase seguinte. Pode remover o equínio da precipitação pluviométrica. Fala, pode tirar o cavalo da chuva. A frase foi bonita, né? Você não entendeu nada, mas foi bonita. Oh, que coisa. Pessoal, essa expressão, período das leis físicas estranhas e desconhecidas, lei física estranha e desconhecida é a definição que nós temos para milagre. Não é legal que o Big Bang diz que o mundo começou por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Vamos colocar no português do dia a dia, milagre. Eu não trabalho com milagres na ciência. Na ciência nós trabalhamos com fatos. Nós pegamos e testamos. Pegamos as leis conhecidas. Em cima desse conhecimento fabuloso, nós procuramos compreender um pouquinho mais como o universo funciona. Lembra o que Paulo disse? 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, que uma das nossas funções é destruir sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. Algumas vezes você vai ter que estudar teoria quântica para fazer isso. Vai ter que estudar biologia, genética. Vai ter que estudar. Não dá para chegar simplesmente e falar assim, isso é tudo bobagem. Ele tem um pós-doutorado e você tem o que mesmo? Vai falar para ele que é tudo bobagem. Tá bom. Estuda. Vamos incentivar essa nova geração a serem homens e mulheres que conhecem, gente de conhecimento. E por favor, palavrinha aos pais. Muitos pais chegam para mim e falam assim, mas meu irmão, se eu mandar meu filho e minha filha para a universidade, vai perder a fé. Eu falo, não se preocupa, se perder porque nunca teve. Pode mandar. Você acha que professor universitário consegue tirar a fé do seu filho? Peraí, você nunca leu João? Jesus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas, olha, elas estão nas minhas mãos, ninguém consegue arrebatá-las de lá. Não tem professor universitário que faz isso.
Agora, se nunca teve, aí é um problema. Porque nunca fez parte do rebanho, né? Pode estar no meio das ovelhinhas, mas não é ovelhinha. É uma ovelhinha. Não faz parte do rebanho. Não faz. Como trabalhar então essa questão? Percebe? Nós podemos trabalhar questões básicas, mostrando que a ciência não é contra. Não é. Mas, meus irmãos, nós precisamos conhecer. Porque qual é o grande problema? Os nossos alunos vão para as escolas, chega lá o professor que está dando aula de evolução, o aluno fica revoltado, levanta a mão e fala, professor, mas isso aí está tudo errado. O professor fica até meio assustado, né? Tudo errado, estou ensinando isso. Mas tudo errado. E o professor pergunta, mas por que está tudo errado? O senhor nunca viu lá na Bíblia que disse Deus que Ele criou todas essas coisas? Meu irmão, ali não é hora de falar isso. Porque daí o aluninho chega em casa, né, seu filho chega em casa e fala, meu professor está me perseguindo. Mas com razão, tem que perseguir mesmo. Tem que bater no teu filho ainda. Porque ali é aula de ciência, não é aula de religião. Quando perguntaram para Jesus, é lícito pagar tributo a César? Qual foi a resposta dele? Vocês nunca leram nas Escrituras o que está escrito? Jesus não respondeu desse jeito. Vocês responderam corretamente. É isso que Jesus falou. Dai a César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Onde está isso na Bíblia mesmo? Está na Bíblia, não está? Mas Jesus estava citando algo lá do passado. Imagina alguns judeus da época ali chegando falando assim. Ele não sabe nada, ele não sabe que tudo é de Deus. Ah, Jesus não sabia que tudo era de Deus, tá bom. Mas Jesus está falando, tem algumas coisas que eu quero que vocês deem para César. Tudo é meu. Mas isso aqui você vai dar para César. Tem algumas coisas, vamos colocar no nosso contexto. Algumas coisas você vai ter que dar para biologia. Você vai ter que dar para genética. Para geologia. Para paleontologia. Não é tão bonito quando um aluno faz uma pergunta e o professor dá uma resposta e o aluno fala, professor, eu discordo com o senhor. E eu discordo por causa disso, disso e disso. Mostra a sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem sábios. Não existe um versículo na Bíblia que diz que Deus se agrada de ignorância. Não tem isso na Bíblia. Não tem. É por isso que de novo eu volto. Famosas frases do Dr. Sayão que são espetaculares. Deus manda a gente ser diferente. Mas tem cristão que insiste em ser esquisito. Tem que ser diferente, não esquisito. Fez uma pergunta, rapaz, os nossos filhos deveriam estar prontos para dar uma resposta. Os nossos jovens deveriam estar prontos para responder com sabedoria a isso. Deixa eu ir para a reta final, falar um pouquinho com vocês sobre Gênesis. Porque isso daí tem sido um problema muito sério. Muitas pessoas falam muito pouco a respeito desse livro fabuloso que a Bíblia tem. Principalmente o comecinho. Eu queria dar para vocês algumas coisas, apenas para você pensar do quão importante é esse livro. Eu vou ficar bem no comecinho dele, poderia falar muito assim, que seria bem interessante, tá? Porque existem evidências científicas sobre as origens, que não contradizem a Bíblia, tá? As evidências científicas sobre as origens, elas realmente não contradizem. E a Bíblia é um livro fascinante, é um livro de história. A gente precisa ensinar história. E precisa ensinar como essas coisas aconteceram. Ensinar os detalhes. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu quero dar um para você pensar. Pergunta. Quantos anos tinha o pai de Noé quando Adão faleceu? É porque vocês não leem Gênesis capítulo 5. Parece até que não foi inspirado, né? Resposta, 56 anos. Imagina que legal. Noé chegando para o pai dele e fala, pai, conta aquela história de novo lá das origens. Pois é, meu filho, eu tinha 56 anos quando Adão faleceu. Para falar nisso, ele não tinha umbigo, viu? Deixa só para esclarecer. Ele foi criado, e você sabe quem é criado não tem umbigo, então a gente sabia que ele não tinha umbigo. Ele até mostrou, não tinha umbigo realmente, então foi criado. Pessoal, o pai de Noé provavelmente conheceu Adão. É por isso que Noé podia falar com a maior tranquilidade sobre a origem. Pergunta, quantos anos antes do dilúvio nasceu Sete, o filho mais velho de Noé? Pessoal, vocês são professores de escola dominical, vocês já deram aula do dilúvio, não pode pular isso daí, tem que saber. Sete nasceu 98 anos antes do dilúvio acontecer. Porque a Bíblia diz que ele tinha 100 anos de idade quando o primeiro filho dele nasceu 2 anos depois do dilúvio. É só fazer continha, né?
Bom, 2 anos depois do dilúvio, tinha 100 anos. Então, 100 menos 2 dá quanto? Muito bem, 98. A gente sabe quanto tempo atrás ele nasceu. Legal. Percebe a dinâmica? Pergunta, quantos anos tinha Isaac quando 100? A última testemunha ocular do dilúvio. Sabia como foi antes do dilúvio e depois do dilúvio. Quantos anos tinha Isaac quando 100 faleceu? Percebe onde está o nosso problema, né? Ele tinha 50 anos. Ele nasceu 50 anos de idade quando Sem faleceu. Imagina Jacó e Esaú conversando com Isaac. Pai, esse negócio do dilúvio, ó, não cola, viu, pai? Pai Isaac falou, meu filho, eu tinha 50 anos de idade quando Shem, o filho de Noé, faleceu. Você sabia que o avô dele, Lameque, conheceu Adão pessoalmente? Você sabia disso? Falei, pai, mas, meu filho, estou falando de gente que conviveu. É por isso que a história das origens chegou até nós de maneira fiel. Percebe? A história faz sentido. Remove todo esse contexto para você ver o que acontece. Pergunta, mais uma delas aí. Noé entra na arca. Vamos fazer a continha. Ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Quem que foi do lado de fora da arca? Então vamos ver. A Bíblia nos diz que Noé foi o filho mais velho. E Noé teve irmãos e irmãs. Fala, mas como é que você sabe disso? Não é porque no capítulo 5 diz que Lameque, depois que gerou a Noé, ele teve ainda outros filhos e filhas. Então Noé tinha irmãos e irmãs. Legal. Devia ter sobrinhos e sobrinhas também, né? Uma boa possibilidade. O pai de Noé, Lameque, foi o primogênito de Matusalém. Matusalém, a Bíblia nos diz que depois que Lameque nasceu, Matusalém ainda teve outros filhos e filhas. Então Noé tinha tios e tias. E a gente ensina, quem ficou do lado de fora? A todo mundo. Todo mundo quem mesmo? Os irmãos, as irmãs, provavelmente sobrinhos e sobrinhas, tios e tias, primos e primas, eles ficaram lá fora. Pensou que legal dar uma aula para os seus menininhos falando assim, não é porque seu papai e sua mamãe são salvos que você vai de carona, viu? Não é não. Olha a história de Noé. Não é porque seu irmãozinho aceitou Jesus que você acha que você também está indo para o céu. Não é não, viu? Olha lá a família de Noé. Dá uma olhadinha o que aconteceu com eles. Percebe como de repente a coisa fica diferente? Por quê? Porque nós estamos contando a história como ela é. Agora, pessoal, me desculpe, não dá para fazer isso de sábado à noite antes de domingo de manhã. Vai gastar um pouquinho mais de tempo. Vai ter que preparar um pouquinho mais, vai ter que ler um pouquinho mais, pegar sua calculadora, ficar ali fazendo umas continhas, entende? Tantos anos, esse tipo de coisa. Percebeu, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho e falar para vocês a respeito dessas evidências. As evidências científicas não contradizem a Bíblia. Então quero dar uma pinceladinha aí no livro de Gênesis. Olha só. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. E Deus criou o homem. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são as estrelas que Adão viu mesmo? Essa é uma pergunta séria, né? Eu queria dizer para vocês que Adão viu todas. Deixa eu explicar por quê. Eu vou dar o exemplo. As pessoas falam assim, existem galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Então demorou bilhões de anos para a luz chegar até aqui. Fala, claro que sim. Deixa eu dar só um raciocínio rapidinho para você entender. Eu estou morando lá nos Estados Unidos, mas imagina que eu estivesse morando lá há 100 anos atrás, 150 anos atrás. Porque agora tem fotografia bonita, assim, a minha netinha, nossa, gente simpática, aquele negócio tudo legal. Ela já cresceu, viu? Isso era uma foto mais antiga. Mas imagina lá, fosse lá por volta dos anos 1800 e bolinha. Aquelas fotos mais assim, entende? Não tinha nada colorido, nada assim. Então, eu quero mandar essa foto para os meus pais que estão morando aqui no Brasil. Então o que eu faço? Chamo daqueles fotógrafos, tem aquele flash de pólvora, colocar lá, aquele negócio, tirava a foto da gente, pegava lá, trazia a foto revelada, e um amigo meu vindo para o Brasil falava, por favor, leva essa foto para os meus pais, com o maior prazer. Então olha a situação, está o mapa. Tá? Eu estou morando lá em cima, Greenville, esse cantinho aqui, ó, passar o mouse em cima ali, ó, aquele pontinho, tá vendo? Tá?
Meus pais moram aqui, ó, cidade de Limeira, lá embaixo. Legal. Aí meu amigo fala, sem problemas. Ele pega a fotografia, põe no bolso dele, sobe no cavalo e vem embora. Aí depois de 4 anos ele chega aqui em Limeira, aqui pertinho. 4 anos de viagem. Ele tira aquela foto lá do bolso, chega lá pro meu pai e fala assim, a foto da sua netinha. Netinha não, bisnetinha, né? Que legal. Espera aí. Ele está vendo a foto da minha netinha, bisnetinha dele. Como ela é ou como ela era? Ah, muito bem. Quando a gente olha no espaço, nós estamos vendo não como o espaço é, mas como ele. Você quer ver como ele era lá atrás? Olha que coisa interessante. Eu gosto que a gente dá uma olhadinha. A gente estuda as galáxias bem distantes, só que nós descobrimos que elas são iguaizinhas às que estão aqui por perto. Não, peraí, isso não faz sentido, porque você está longe. Quando a luz saiu de lá e veio para cá, deviam ser bem garotinhas ainda, galáxias bebês, assim, meio na fralda, sabe, esse negócio assim básico, tudo desorganizado. Não, elas estão organizadas desde o início. E quanto mais a gente tem estudado, é a mesma coisa que a gente tem visto. Publicação científica de 94, 2005, 2010, 2011, 2011 de novo, 2012. Estou pulando rápido só para você ver que tem bastante coisa, tá? Todas elas dizem o quê? Que o universo foi trazido à existência pronto. Completo, complexo, perfeitamente funcional. Sabe qual a palavra que mais ocorre aí no meio? As pessoas chegam, eu olho para tudo isso, as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, rapaz, é surpreendente porque a tua cosmovisão não esperava isso. A minha esperava. Um Deus que trouxe a existência, tudo pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional. O que você vai esperar lá no começo do universo? Coisas prontas, completas, complexas, perfeitamente funcionais. Quer ver mais algumas legais? Verso 2 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que legal, já tinha água no começo do universo. Olha o que nós descobrimos. Água no começo do universo. Publicação novembro de 2011. É mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras mais remotas. Só faltou colocar Gênesis 1, verso 2. Obviamente eles não colocaram. Tem um asteroide que uma sonda espacial da NASA chegou lá semana passada, é o asteroide Bennu, isso daí. Adivinha o que eles descobriram lá? Tcharam, água. E as pessoas ficaram surpresas. É mesmo. Não, mas a gente não esperava encontrar água. É porque a sua cosmovisão não previa isso, né? A que eu tenho previa. Vai encontrar água. Olha só que coisa impressionante, Gênesis. Disse também Deus, ajuntem-se as águas dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Fascinante, a Bíblia diz de uma porção seca. A Bíblia não diz e apareçam as porções secas. A Bíblia não fala isso. Ela fala de uma porção seca. Em 1912, Alfred Wegener fez uma proposta interessante a respeito da Terra no início ter um único continente. Hoje ninguém mais tem dúvida, né? A Terra tem um único continente. Nós temos evidências científicas, a gente sabe até como o negócio está se movimentando. Então vamos ler os versículos 9 e 10, na versão revista e atualizada. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou Deus terra, nós chamamos de Pangeia. E o ajuntamento das águas, Deus chamou mares, nós chamamos de Pantalassa. A Bíblia é o único livro que diz que no início o planeta Terra tinha um único continente. E as pessoas têm vergonha de ensinar Gênesis. Tá bom. Ensina a teoria do Big Bang. Então formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa espetacular. Tem gente ensinando que Deus fez o homem do barro. Se você ensina isso, você vai para o inferno. Isso é heresia. Deus não fez o homem do barro, ele fez o homem do pó da terra. Está escrito lá, pó da terra. E é muito legal porque quando você compara essa palavra pó no hebraico com a palavra pó no grego, da onde a Septuaginta foi escrita,
a língua da Septuaginta, essa palavra pó significa o negócio mais fininho que tem. Pozinho. Não é pó de poeira. É pozinho, é menor do que o pó de poeira. O que tem menor do que o pó de poeira? Você tem átomos, tem moléculas. Essa linguagem nossa do dia a dia, olha que coisa fascinante. O ser humano foi feito do pó da terra. Foi por isso que Deus criou a tabela periódica, para a gente entender um pouco esse negócio. Então você vai lá, estuda a tabela periódica, você fala, o que é o pó da terra? Então você vai ver quais são os elementos químicos da tabela periódica que aparecem no ser humano, quais são os elementos químicos da tabela periódica que você encontra no solo, e daí você compara. Você fala, o ser humano foi feito do pó da terra. E com a pesquisa espacial que nós temos, o pessoal está sendo espetacular. Sabe por quê? Nós já pesquisamos o pó de Marte, o pó da Lua, o pó de Vênus, o pó de Mercúrio, do planeta Mercúrio, o pó de algumas outras luas que tem pelo sistema solar. E nós estamos impressionados, porque o único planeta que é possível fazer ser humano é com o pó da terra. Eu sei que muitos estão assim, assombrados com o que eu acabei de dizer agora. É tão novo isso, né? A gente nunca ouviu isso em lugar nenhum. É uma ideia tão nova que a gente nem vai conseguir dormir hoje à noite, certo? Pó da terra. As pessoas têm vergonha de ensinar Gênesis. Você acredita nisso? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e se adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Olha que coisa espetacular. Deus fez cair pesado sono sobre o homem e se adormeceu. Anestesia geral, ele seria operado. É o básico. Deus não ia colocar terminologia técnica lá para deixar todo mundo confuso. Isso é para até físico ler o negócio e entender. Entende? A gente lê, olha só, Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Isso é fácil, anestesia geral. Só pode ser. Daí Deus tira uma costela. Eu sei que tem muito engraçadinho por aí que diz o seguinte, engraçadinho com todo respeito, mas estão errados. É que Deus tirou a costela da costela que é para ficar do lado. Eu sei que é muito romântico, mas não foi essa a razão. Sabe? Mas Deus podia ter tirado até da unha do dedão do pé. Não poderia, porque não funciona. Por que ele tirou literalmente da costela? Sabe por quê? Olha só. Porque na costela nós encontramos medula óssea vermelha, é onde existe célula-tronco. Se você vai clonar alguém, vai fazer outro, ali é o lugar de tirar o material genético. É de lá o lugar. Daí Deus chega e fala assim, ele fecha o lugar com carne. Que coisa espetacular, cirurgia plástica. Adão estava certinho de novo, ele fecha o lugar, põe carne. Imagina só, dona Eva toda bonitona, senhor Adão, E por favor, não saiam por aí dizendo que o homem tem uma costela menos que a mulher. Vai para o inferno quem fala esse tipo de coisa, porque é mentira. É filho do diabo quem fala essas coisas. É mentira, não é não. Pessoal, Deus fecha o lugar com carne, é cirurgia plástica. Deus pega depois, faz algo espetacular e transforma esse material genético numa mulher. Ele pega aquela célula-tronco e faz isso. Bom, isso não, aquilo ali. Aqui é um exemplo apenas, só para esclarecer, um amigo meu que mandou essa foto, pediu para avisar que os clones são os 3 de baixo. Só para ficar bem claro. Tá? É sério, ele é um professor da USP, ele gosta de zoar de vez em quando. Mas legal, olha lá. É possível fazer clonagem? Sim, claro que é possível. As pessoas chegam e falam, não, mas se Deus tivesse clonado, seria Adão e Ivo. E era Adão e Eva. É verdade, é por isso que tem engenharia genética também. Olha a orelhinha nas costas do camundongo ali. Pessoal, pergunta. De tudo que eu falei, o que está errado cientificamente? Nada. E tem gente que tem vergonha de ensinar Gênesis. Cientificamente correto. Mais um. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de toda a humanidade. Não é impressionante? Mãe de todos os seres humanos. As pessoas chegam e falam, não é possível. Olha daqui de cima para você ver se somos todos primos. Certeza. Certeza. Porque existe uma parte da informação genética que passa de uma geração para outra, que é passada apenas pela mulher. Se nós pegarmos o DNA mitocondrial que você tem e compararmos com o meu, com o de todos aqui, você irá perceber que o material genético comparado é igual, independente da sua origem étnica e de qual lugar do planeta você tenha vindo.
Isso foi descoberto em 1987. Ficou conhecido como Eva mitocondrial, a mãe de todos os seres humanos. Até impressionei, fiquei impressionado, o nome de Eva mitocondrial, né? Podia pegar um outro, Maria das Dores, assim, sei lá, mas Eva mitocondrial. Só faltou colocar Gênesis do lado, né? É incrível que tem pessoas que têm vergonha de ensinar Gênesis. Para a gente terminar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Por que do pó da terra? Por que dá o nome de Adão, Adam? Porque Adão significa da terra, da cor da terra. É o que a gente tem ali, ó, a ideia do saprolito. Essa cor da terra é muito interessante, você encontra principalmente essa cor muito entre os indígenas, tá? É aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de ter. Todo o pessoal fica tão animadinho. Aí você fala assim, mas legal, né? Eu falei, é legal, porque essa era a cor de Adão e Eva. Não, Adão e Eva não eram dessa cor. Claro que eram. A Bíblia diz que eles eram. Você fala, não, na minha não. Você não leu a Bíblia direito ainda, você lê direitinho. Olha que coisa espetacular, olha a variabilidade. Todos nós viemos de um casal que tinha condição de produzir filhos que fossem brancos. Branco na verdade não existe, como vou falar daqui a pouquinho. E negros, porque o negro também não existe. Tá? O que existem são tons de marrom. Eu sei que tem gente falando de tom de cinza, mas isso é outra história. São tons de marrom. Tons de marrom. Não tem ninguém branco. Se eu fosse branco, eu teria caído aqui no chão, morto. Pessoal, a igreja é o lugar para se ensinar que somos todos tons de marrom. Porque o Senhor Deus quis assim. Foi do agrado dele. Gente com cor de pele diferente, de todo tipo. É tão legal isso. Como é que funciona? Olha só. A Nemate. Ela é loira, filha de um casal negros. O Daniel também. Danielzinho é loiro, filho de um casal negros. Mas como que isso é possível? Porque o material genético está lá ainda. Olha esses dois que são gêmeos, que coisa interessante. Material genético do papai, material genético da mamãe, né? Olha os dois aí, material genético do papai, material genético da mamãe. Mas como é que funciona esse negócio? Você pega o material genético do papai, pega o material genético da mamãe e mistura. Você vai fazendo essas misturinhas aí, então nascem filhos de todo mundo da mesma família, mas com características diferentes, né? Pessoal, mas o que é isso? Isso é aquele negócio que a gente estuda de azão, azinho, emão, eminho, xizão, xizinho, que ninguém sabe para que serve, para entender Gênesis. Para a gente saber como é que Gênesis funciona. Qual era a cor do primeiro casal? Olha que coisa legal. Se Adão fosse branco, seria eminho, eminho. Se ele fosse negro, seria emão. Se ele fosse ali do meio, seria ou emão, eminho, ou eminho, emão. Se Adão fosse negro, a Eva seria negra, porque o material genético dele seria todo mundo emão, emão. Não teriam brancos no planeta. Então a gente sabe que Adão e Eva não eram brancos. Se Adão e Eva fossem brancos, seriam todos eminho, eminho. Não teria emão, emão. Então nós sabemos que Adão e Eva não eram brancos. É legal. Somos todos dessa cor. Eles eram dessa cor. E com o passar do tempo, as variações. Até chegarmos no que nós vemos. Percebe como o estudo de Gênesis ajuda a eliminar um monte de coisa que a sociedade tem criado? Deixa eu terminar colocando isso para vocês. Como é que a gente coloca isso em prática? E é simples. Eu não vou precisar gastar mais do que 30 minutos, porque o meu tempo já estourou. Diz o seguinte, olha o que Pedro nos diz. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Isso significa o quê? A palavra dele vai ter a primazia, mesmo em cima da ciência. O que ele disse é o que vai ser ensinado. Eu não vou juntar a palavra dele com outras coisas. Ele será realmente santificado como Senhor, estando sempre preparados para dar razão com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Eu quero deixar para você ir para casa pensando algo que tem tocado muito minha vida. C.S. Lewis, um dos autores que eu mais gosto de ler, ele disse o seguinte:
Eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol. Não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Qual é a sua cosmovisão quando você for ensinar as crianças sobre a verdade?